Esqueci de ligar o microfone. Eita, que beleza. Aqui, previsões apocalípticas de Julia Petit. Como chama? Como chama isso? Como chama isso? Então eu acho que... não sei. No fim, eu vou pular do barranco. Aí eu sempre... Hoje Bensolino não está aqui. Muita calma. Esse é o Petit Comentário e hoje eu vou responder perguntas pra vocês. Estou aqui, temos um novo cenário. Aqui é o meu home office. Aqui é onde eu trabalho em casa, ou pelo menos eu faço de conta que trabalho como todo mundo que trabalha na internet. Thiago Gás está do outro lado ali, vocês não vão ver ele porque tem uma parede de computadores entre eu e ele. Que o amor é assim mesmo, né, Thiago Gás? É só olhar a foto do Nerd que tem ali. Mostra tem uma foto? do Nerd. Pera, calma, deixa eu achar a foto do Nerd. A foto de Nerd ali, ó. Tudo bem, Petit Comitê, aqui no nosso cenário novo. Bensolino está de folga hoje, está em outra missão. Então eu mesma vou perguntar e eu mesma vou responder. E ainda terei auxílio do Thiago Gás em caso de perguntas científicas. Então vamos lá. Bensolino me mandou um e-mail aqui, eu vou ler todas as perguntas, tá? Seguinte. Simone Kishimoto pergunta: Julie Benson, tudo bom? Vejo muitos youtubers em várias redes sociais e vejo o povo nos comentários se descabelando e se estapeando sobre posts serem publi ou não. Acho que faz parte do trabalho tals. Ainda não entendo direito qual é o problema de ser publi. Nem as leis do CONAR. Poderiam falar sobre isso? E acho que ela nem entende as leis do CONAR. Se eu poderia falar sobre isso. Então, o CONAR é o seguinte, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O que acontece é autorregulamentação. Não necessariamente as regras do CONAR são leis, mas são regras que o mercado publicitário leva muito a sério, leva em consideração. O CONAR adverte, pode até multar pessoas. E aí tem uma série de regras de que tipo de propaganda pode se exibir, como tem que ser as propagandas, horário, dependendo do tipo de propaganda. Eles têm todas as regras de como deve funcionar. Para a internet, o basicão, assim, a gente segue basicamente as mesmas regras da publicidade da TV ou das revistas e tudo mais, nas regras básicas sobre bebida alcoólica e assim vai. E a publicidade na internet, que ainda é muito nova, ela tem uma regra que é a seguinte, ela precisa ser sinalizada. Então, sendo publicidade, aquele post ou aquele vídeo ou o que for que você coloca na internet, você tem que sinalizar como publicidade de maneira clara, e você tem que colocar ele antes, digamos, se for um texto, no começo do texto, se for um vídeo, esse vídeo tem que estar avisado que é publicidade, antes da pessoa decidir se ela quer ver ou não, se ela quer ler ou se ela quer ver esse vídeo. Então, principalmente, assim, acho que o que você está falando das pessoas discutirem se uma coisa é publicidade ou não, já seria aplacado se as pessoas seguissem as regras do CONAR, que simplesmente você sinalizar ou no vídeo que isso é um vídeo publicitário, ou no seu post, que isso é um post publicitário, e assim por diante, se você fosse claro. A experiência que eu tenho de bastante tempo do Petiscos, e em publicidade muito mais tempo ainda, é que assim, as pessoas não têm problema com publicidade, as pessoas têm problema com publicidade de má qualidade e mentira, basicamente. Então, se você faz um conteúdo legal, eu acho que tem muita gente que tem vergonha de colocar que é publicidade um post. Como eu trabalhei com publicidade há muitos anos, eu não tenho a menor vergonha de colocar que um post é publicitário, muito pelo contrário, porque são esses clientes de publicidade que oferecem a oportunidade e que dão o faturamento para o Petiscos e para mim, para eu poder sustentar a minha equipe, o escritório, o conteúdo, tudo que vocês leem e veem em vídeo. Então eu tenho o maior orgulho de cada um desses clientes que são escolhidos a dedos para poderem estar dentro desse conteúdo que a gente faz. Então eu nunca tive vergonha, muito pelo contrário, eu acho o maior orgulho que me escolham para fazer publicidade, eu acho legal repassar esse orgulho, e parte desse orgulho é contar que isso sim é publicidade, sim esse patrocinador está com a gente e sim ele ajuda a trazer não só o conteúdo dele, mas diversos outros, porque esse faturamento dele é o que sustenta a gente.
eu acho que é um pouco isso. Acho que se as pessoas compreendessem assim, talvez elas não teriam vergonha de sinalizar. E eu acho que as pessoas teriam menos problemas e criariam menos casos. É simples, é uma regra que deve ser seguida. Mas antes de ser uma regra que deve ser seguida, porque as regras existem pra gente segui-las, eu acho que mais do que isso é compreender o benefício que esses clientes trazem pra gente como criador de conteúdo, entendeu? Então é isso, basicamente. Aí tem uma outra pergunta que é da Culturalmente Falando. Ela fala, acho que é alguém que fala sempre no Twitter, se eu não me engano, porque o Bensolino me mandou por e-mail, então eu não tô pegando as perguntas do Twitter agora, mas já eu vou entrar lá falar. Pergunta para mim o seguinte: Petisco, sobre mídias, tem como uma empresa ou um site sobreviver sem Facebook hoje? Pergunto, porque assim como você, eu também não gosto. Então eu acho que é assim. Engraçado que eu tava falando isso hoje com uma amiga. O Facebook, ele é muito importante para muitas pessoas hoje em dia, para comércio, para algumas mídias, para alguns sites. O que acontece? Eu acho, vou falando uma frase um pouco apocalíptica, eu acho que todos os sites vão acabar, sem exceção. Acho que a internet, como a gente vê ela hoje, sites, portais, tudo vai morrer. As redes sociais estão matando. Na verdade, não são as redes sociais. As redes sociais não são uma entidade misteriosa que assassina coisas. Eu acho que as pessoas ficaram muito mal acostumadas de passar o dia inteiro dentro de um ambiente. Principalmente você está me perguntando aqui do Facebook. O Facebook é um ambiente construído para você não sair dele. Então, o Facebook não se interessa por links. Ele se interessa que você poste seus vídeos lá dentro, na plataforma deles. Que você coloque o seu conteúdo, por exemplo, eu como site, o Petiscos, por exemplo. O que o Facebook gostaria é que eu pegasse o conteúdo do Petiscos e postasse diretamente dentro do Facebook, e não fizesse uma chamada como a gente faz para as pessoas virem para o Petiscos, porque justamente o Facebook não gosta que as pessoas saiam de lá. Então, eu não faço isso, porque eu gosto de ter o site. Eu acho importante que as pessoas frequentem ambientes diferentes, mundos diferentes, com personalidades diferentes, caras diferentes, direção de arte diferente, cores diferentes. É uma experiência mais diversa do que você ficar só naquela trepinha azul e branca o resto da sua vida olhando aquilo ali, sabe? E passa vídeo, passa notícia e parará. Então, o que acontece? Tem muitas empresas hoje que quem tem dinheiro ganha muito dinheiro no Facebook. Quem não tem dinheiro para investir, para ser exposto dentro do Facebook hoje em dia, não aparece no Facebook. Por exemplo, é o caso do Petiscos, que não investe dentro do Facebook. Então a gente basicamente desaparece da timeline. Mesmo que vocês curtam bastante nossos posts e tudo, isso não quer dizer que esses posts vão aparecer mais para vocês. Tinha uma época que diziam que sim, mas eu não acredito. Então, eu acho que assim, é uma boa ferramenta para quem ou se rende e se coloca lá dentro e passa todo o seu conteúdo lá para dentro, ou tem dinheiro para investir e fazer esse conteúdo aparecer. E é isso. E basicamente, eu não acho que as pessoas vão deixar de usar o Facebook, e eu acho que os sites vão desaparecer, sem exceção. Porque a não ser que tenha uma mudança muito grande de comportamento e que as pessoas da noite pro dia resolvam utilizar as redes sociais de outro jeito. E tem redes ótimas, por exemplo, eu sempre falo bem do Twitter, porque o Twitter é uma plataforma que ele é feito com links e para você sair e voltar para ele, para você olhar notícia, sair e voltar, conversar com gente ao mesmo tempo. Então, ele não é uma plataforma que quer te manter lá dentro, apesar de também ter seu próprio lá o Moments, que tem as notícias que eles escolhem, mas não é uma plataforma para você se manter ali dentro, entendeu? Então, acho que as pessoas vão entender que elas devem ter um reader. Um reader, o que a gente fala, é uma rede social que você coloque links, pessoas que você gosta, para você ter tudo ali empilhadinho que você gosta de ler, sem preferência, sem algoritmos estranhos que expõem só o que a rede quer, para você poder voltar a ter todo o conteúdo que você sempre gostou na vida, ou realmente vão fechar o site, gente. É triste falar isso, mas eu acho que e não demora muito não para acabar a internet como a gente conhece hoje e as pessoas ficarem metidas só naquele mundinho assim. Aqui, previsões apocalípticas de Julia Petit, estou dando aqui uma previsão. É muito triste isso, mas é verdade. Roberta Vieira me pergunta: sugestão de pergunta para o Petit Comitê. Vamos lá. Júlia, você parece ter uma conexão forte com o mundo musical. Já teve até mesmo menina produtora. Você toca algum instrumento? Conta um pouquinho como é sua relação com música. Quando isso surgiu em sua vida? Ou se houve influência de alguém para te direcionar nessa área?
Na verdade, eu tive 2 estúdios de produção. Eu tive a Menina Produtora. Antes da Menina Produtora, eu tive um outro que chamava Ludwig van. E eu saí do mercado publicitário para montar essas produtoras. Uma produtora, depois outra. E aí, quando eu abri a segunda produtora, eu abri o Petiscos também. E aí, eu estudei música desde menina, com acho que 12 ou 13 anos. Minha mãe e meu pai me deram um violão de presente. Um violão espanhol. Que era enorme, com um braço gordo, assim, que eu mal conseguia alcançar. Acho que eu tinha 12, não. Acho que eu tinha uns 12. Mal conseguia alcançar as notas, assim, era muito difícil. Eu fui estudar violão popular. Nunca fui uma violonista, assim, de mão cheia, porque eu ficava... Uma vez que eu aprendi uma música, eu me cansava de repetir ela e ficar ensaiando. Eu queria só aprender, né? Aprendi a música, pronto, quero outra música. Aprendi outra música, pronto, quero outra música. Eu não tinha aquela coisa que os músicos de verdade têm de ensaiar e tocar à perfeição, não. Eu só queria aprender como é que fazia aquilo ali. E enfim, estudei uns anos de violão, sempre gostei de música, sempre gostei de produção musical. Eu sempre tive uma atenção para música voltada para o que não estava na frente da música. É muito engraçado, desde criança eu lembro de prestar atenção em tudo que estava mais para trás da música, e não o evidente, assim, o vocalista, a guitarra solo. Eu sempre ficava prestando atenção no que tinha lá no fundinho. E aí, meu pai me chamou para trabalhar com ele na agência para cuidar do RTV. E eu fui trabalhar, comecei a chamar um monte de amigos produtores que não eram os produtores típicos do mercado publicitário, ainda que a gente trabalhava com um monte de gente maravilhosa do próprio mercado também. E comecei a descobrir novos jeitos de produzir trilha sonora e pós-produção de som para publicidade, misturar artistas com o povo de publicidade mesmo, estilos e tudo. Acabei gostando disso. Um amigo que era produtor me chamou para ser sócia dele e montar o primeiro estúdio. A gente montou o primeiro estúdio. E aí a gente ficou durante vários anos com esse estúdio. Depois eu abri o segundo. Eu já estava num momento que eu queria meio só cuidar de internet. Eu já sabia que eu queria ficar mais perto da internet, porque eu já era usuária meio compulsiva de internet desde o fim dos anos 90. Então, quando chegou ali 2000 e pouco, já estava na hora de eu fazer alguma coisa sobre essa história, entendeu? Só que eu ainda demorei. Aí, quando eu abri o segundo estúdio, lá em 2007, por aí, 2008, foi quando eu abri o Petiscos também. E aí eu já estava assim, eu continuava trabalhando em produção e eu já estava numa fase que eu sempre gostei muito de arranjo, de produção musical, mas eu já estava numa fase bem mais interessada em pós-produção, que é os efeitos especiais que você ouve nos filmes, nos comerciais, essas coisas. E também estava preocupada em cuidar do site, que era uma coisa muito nova pra mim, assim. E aí eu fiquei um pouco, até que eu e meu segundo sócio, que é um amor, o Lucas inclusive escreve posts no Petiscos. Ele e a namorada dele viajam o mundo compondo músicas com músicos estrangeiros. Eles vivem no Petiscos mostrando músicas novas. E aí a gente resolveu, ele continuar na produção musical e eu resolvi cuidar do Petiscos, porque assim, e ele também queria viajar, queria reduzir um pouco o ritmo dele na época, então foi legal. Eu pude cuidar diretamente do Petiscos. E aí foi em 2013 que eu fiz isso. Ele foi viajar e continuou produzindo trilhas de comerciais maravilhosas. Ele também é locutor, tem uma voz linda, de vez em quando vocês veem ele na televisão, nem sabem que ele é ele. E é isso. Eu continuo gostando muito de música, mas eu não acho que eu vou voltar para isso, não. Eu tô feliz, assim, trabalhando na internet. Trabalhando em casa, então, agora, pelo amor de Deus, quem me tira daqui agora? Próxima pergunta. Bruna Bueno. Júlia, acabei de falar que eu gosto de ficar em casa. Presta atenção nessa pergunta. Júlia, o que você acha sobre tempo livre e qualidade de vida? Esses dias eu percebi que eu tenho 0 horas de lazer na minha vida. Agora, parece que não é só comigo. Existe uma pira por sucesso que faz com que algumas pessoas dediquem muito tempo para o trabalho ou formação. Eu acho o seguinte. Acho que às vezes, principalmente do tempo que eu trabalhava no mercado publicitário, eu reparava isso. Eu acho que tem, às vezes, uma crendice que você precisa trabalhar ou estudar, ou muitas horas para as coisas darem certo. E em alguns mercados especificamente as pessoas adoram ficar até de madrugada trabalhando. Aí eu sempre... Caiu a tampa. É a tampa da câmera, caiu. Não é publicidade, tá? É só a tampa da câmera. E aí eu sempre me pergunto o seguinte: a gente trabalha tantas horas por dia, não é possível, e dentro de agência eu vi isso há muitos anos, não é possível que você precise ficar de madrugada. É lógico que às vezes você tem uns clientes que te pedem as coisas, tipo, 8 da noite, na hora que você acha que você vai pra casa.
e aí você tem que ficar de madrugada trabalhando. Tudo bem que tem algumas profissões, tipo de produção de música, que é o inferno, porque, por exemplo, em produção musical e em publicidade, a gente era o último da escala. Então, madrugada sobrava pra gente. O povo de cinema também ficava muito fazendo isso, o povo que faz os comerciais e tudo mais. A gente tem que pensar o seguinte, em usar bem as horas. Não usar muitas horas, todas as horas, mas usar bem. E o ócio é das coisas mais importantes que tem pra gente poder ter novas ideias e processar o que a gente está fazendo, principalmente se for estudar ou tiver que ter ideias ou um trabalho que você precisa de uma solução. Às vezes o ócio é o que te traz a ideia definitiva e aquele pan, assim, aquela, como chama isso? Aquele insight que resolve o que você precisa resolver. Porque às vezes a gente fica só correndo, trabalhando, e a gente só tem respostas automáticas e não consegue ter respostas criativas, mesmo que o trabalho que a gente faça não seja exatamente um trabalho criativo. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer o Petiscos, a minha preocupação principal era justamente isso. Que as pessoas trabalhassem no horário que elas quisessem. Para mim não importa o quanto, mas que horas, mas entregar o trabalho, fazer ele direitinho. E que não ficasse, por exemplo, na moda tem umas crendices assim que as pessoas têm que trabalhar de madrugada. Tem revista que tem fechamento, o povo adora, tem que levar pijama, fica lá até de manhã. Não é possível que das 9 da manhã até as 6 da tarde, 7 da noite, digamos assim, vai até as 8 da noite. É possível que você não consegue fazer isso, que você tem que fazer tudo em 2 dias e que nem uma maluca. Não é possível. E eu consegui, sei lá, no Petiscos eu consegui fazer isso, quer dizer, a gente fazia conteúdo de meia em meia hora, das 9 da manhã até as 7 da noite, 7h30, e todo mundo ia pra casa dormir, e jantava, tinha vida, tinha almoço, sabe? Eu acho que é possível você trabalhar, por exemplo, as semanas de moda, a gente faz rodízio, então cada um trabalha um dia para ver o que quiser, porque também não adianta você ver uma coisa que você não tem interesse ou que você acha que não vale a pena ver. Então a gente foi cada vez mais, e com os anos passando do Petiscos, cada vez mais eu fui tentando achar um jeito da gente ter mais tempo pra gente, da gente trabalhar com mais calma. Esse ano a gente reduziu o conteúdo do Petiscos pela metade, porque eu acho que tem conteúdo demais na internet. Então eu achei importante que a gente, ao invés de falar tanto, falasse coisas mais que a gente acha mais interessante, que pode ser uma bobagem, pode ser uma piada e pode ser uma matéria muito importante, mas assim, condensa, menos coisa, mais tempo para pensar nessas coisas, e principalmente assim, principalmente no que eu faço, assim, o mundo não vai acabar, eu posso esperar um pouco e fazer as coisas no dia seguinte, não preciso ficar de madrugada, a gente não dá notícia depois das 7 da noite, a gente não dá notícia no fim de semana, porque eu acho importante. Acho que qualidade de vida é super importante. Acho que o que tem mais valor hoje, acho que não é nem dinheiro mais. Eu acho que é tempo. E qualidade de vida e realmente fazer o que a gente... em algum momento, porque a gente não faz o que a gente gosta o tempo todo. Eu não gosto muito desses discursinhos que aparecem agora de que a gente tem que fazer o que a gente gosta, porque assim a gente é feliz. Não, porque mesmo o que a gente ama, em algum momento a gente vai odiar, porque a gente não tá afim de fazer aquilo naquela hora. Porque o ser humano é assim. Mas acho que é importante a gente fazer o que a gente quer em alguns momentos. E já é suficiente, entendeu? E ter qualidade de vida. Porque não adianta, senão vira só um hamster assim na rodinha, sabe? E aí não tem vida fora daquilo. Então, acho importante. E acho importante achar esse tempo. Qual é o tempo? E pra que é esse tempo? Tem gente que gosta de ficar em casa no sofá vendo TV, tem gente que gosta de viajar, ou de ler livros, ou de ir numa peça, ou de tocar um instrumento, ou de cozinhar. Cada um gosta de uma coisa, mas achar isso e ocupar um pouco do tempo com outras coisas que não sejam as obrigações. É bom não ter obrigação de vez em quando. Sério? Verdade. Próxima pergunta, eu vou pedir atenção. Sim. Tá aqui, tchau, guys. Preciso de consultoria nesse momento. Próxima pergunta é a seguinte. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre a onda de consumo de produtos orgânicos. Se é viável expandir para grandes populações. Foi a Mila Miúcha que fez essa pergunta. É possível? É algo bem complexo de se... Não, mas pronto, é nerd. Agora ele vai querer fazer um programa especial sobre isso. Vou ser rápida. Peraí, deixa eu só falar um negócio que eu vi um programa outro dia que falava o seguinte...
uma pequena parte só, uma pequena parte da terra usada para se plantar na terra é usada para se plantar para consumo humano. E aí, peraí, deixa eu só terminar, aí você me corrige, ele já vai me corrigir todo. 3/4 vai para consumo animal. Então, 3/4, era isso mesmo, 1/4 só do que se planta no mundo é feito pra gente comer. E que desse 1/4 que é produzido, a grande maioria é feita por pequenos produtores. Você sabia disso? Eu vi. Sim. Então, sim. E esses pequenos produtores, teoricamente, eles poderiam trabalhar de maneira menos industrial e de maneira mais orgânica. Se é apenas uma pequena parte que produz para todo mundo, eu acho que dá. Tem uns programas muito incríveis agora quando vem desse negócio de plantio de coisas orgânicas. Dá super. O que era, meu Deus, onde eu vi? Eu não sei se foi na Globo News, é provável, né? Onde era que eu vi isso? E eles explicam. Eu lembro. Eu vi na Globo News um negócio que chama floresta agrícola. Alguém me corrige, pelo amor de Deus. Procura aí no Google. Que é um jeito de plantar que é tudo misturado, assim, é uma floresta. E tem tudo misturado ali. Misturado, bagunçado, porém organizado, que as pessoas sabem o que fazem com isso. E aí, o próprio ecossistema cuida, uma planta cuida da outra, não deixa ter praga, sabia disso? Muito bem, descobrimos aqui, não é floresta agrícola, chama agrofloresta. Vou dar aqui minha compreensão, que a pessoa assiste a TV muito doida. Enfim, era um monte de coisa plantada, como se fosse uma floresta mesmo. Várias espécies diferentes, tudo plantado e misturado. E aí o que ele explicava era que meio que as espécies se protegiam e que é um jeito ótimo para evitar de você ter que usar agrotóxicos e todo esse tipo de coisa. É um negócio bem... não é novo, mas é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. E achei muito interessante. Eu acho que sim, que dá para usar menos pesticida, menos... como chama aquilo lá que a gente estava falando ontem? Transgênicos e esse tipo de coisa. O problema é que tem muito lobby, as empresas de pesticidas e transgênicos têm muito poder hoje em dia, muito lobby nos governos. O Brasil é o país que, se eu não me engano, se não é o que mais usa agrotóxico no mundo, é tipo o primeiro ou o segundo. Aqui, inclusive, a gente usa coisas que são proibidas no mundo inteiro, então é meio preocupante. Mas eu acho que dá, principalmente porque tem um monte de projetos diferentes que vai desde plantio na cidade até esse negócio da... como é que é? Agrofloresta? Agrofloresta. Falando sobre isso, que é uma boa indicação sobre o que é agrofloresta. É muito legal, eu vi isso. Que tem no Vimeo. Eu vi, tava lá, acho que foi na Globo News que eu vi isso, foi muito legal. Sobre um alemão, não é um gringo? Não, o que eu vi era um cara que tinha recebido umas terras de herança quando era adolescente e resolveu fazer isso. E as terras não tinham uma planta quando ele pegou, e hoje é tipo uma floresta maravilhosa de coisas comestíveis. Muito legal. Então, teoricamente, eu acho que dá, sabia? E tem um monte de... Tinha um outro programa que eu vi também que era sobre essas feiras de produção local. Tem muita, elas estão se reproduzindo, assim. Feira de pequenos produtores locais e tudo. Imagina, se todo mundo resolver virar um pequeno produtor, ou sei lá, todo bairro tiver um pequeno produtor, já imaginou? Eu acho muito legal. Acho que é possível. Você acha que é possível? Eu acho que é possível, porque todo mundo pode plantar alguma coisinha em casa, e se todo mundo plantar alguma coisinha em casa, vai ter muita comida, entendeu? E mesmo que as pessoas não consigam plantar, porque mora num apartamento, se você tiver pequenos produtores locais na sua cidade perto da cidade, você pode comprar. Não, você pode usar o topo dos prédios para plantar também. Pode, parede, tudo, só que aí é todo um projeto que as pessoas precisam se dedicar, mas tem sol, tem planta, gente, né? Sol, terrinha e água, tem planta. Então, dá pra plantar em qualquer lugar, inclusive a gente mesmo. A gente tenta ter uma horta aqui em casa, de vez em quando ela morre, a gente começa de novo. Porque tem pragas, a gente não sabe lidar com as pragas, e a gente não bota pesticidas, porque as pragas... Porque aí a gente não pode comer a comida, no caso. E as pragas estão, tipo, juro por Deus, cada vez aparece uma. Vou virar agrônoma. Pois muito bem, agora sim, perguntas do Twitter, que eu amo. Pera aí, deixa eu ver. Tá me perguntando aqui, codinome Anunciação. Queria saber se, na sua opinião, a MAC fez apropriação cultural na coleção Vibe Tribe. Eu li uma nota disso, eu vi que tem uns desenhos, como chama?
étnicos na coleção. Eu não olhei... E pelo que eu entendi, é tipo como o povo fazia, sei lá, coisa colorida na cara para ir na rave, entendeu? Eu não acho exatamente... Acho que apropriação cultural é outra coisa, quando você realmente pega a cultura de alguém ou de algum povo específico e comercializa aquilo como se fosse real, sem nenhuma relação comercial direta com essas pessoas, sem ajudar essas pessoas diretamente e... como chama? Sem ter nenhuma relação com essa cultura especificamente. Acho que esse não foi o caso porque não era nenhuma cultura específica. É como você fazer traços, entendeu? Não sei. Eu acho que não era o caso. Mas tem muito barulho agora com apropriação cultural. Outro dia eu li uma de apropriação cultural que eu quase caí da cadeira. O que era, meu Deus? Eu não vou lembrar. Mas era alguma dessas também que o povo viaja às vezes, sabia? Lê Cabrosa. Perguntar para eu falar sobre profissão e mudança de uma profissão para outra. Eu sou a rainha da mudança da profissão para outra, né? Eu já trabalhei em publicidade, de publicidade eu virei produtora de... Na verdade, eu acho que eu nunca saí de publicidade, porque assim, eu trabalhei em publicidade, da publicidade eu saí e fui fazer trilha sonora pra publicidade, da trilha sonora eu saí pra fazer um site que vive de publicidade. No fim, eu acho que eu não saí da publicidade, eu só me engano que eu saí da publicidade, eu acho. A gente fez uma entrevista muito legal que já foi ao ar semana passada, com a Lila Cousani, que criou a Coach, que ela fala várias coisas legais sobre essa coisa de mudar de vida, não necessariamente de profissão, porque a profissão dela é uma, né? Só que é estilista, mas de mudar de vida. Acho que às vezes a gente acha outra coisa que a gente quer fazer. Como eu trabalhava dentro de agência e eu descobri o negócio da produção musical, quis trabalhar dentro de estúdio e saí do estúdio e fiquei só na internet. Eu acho que tem pessoas que têm mais propensão a se interessar por assuntos e ir mudando de assunto na vida. Não acho... Eu acho que tem gente que se preocupa muito porque fica achando que deu errado a vida, sabe? Por isso você mudou de profissão e porque você não para quieto em lugar nenhum. Eu acho que tem gente, principalmente da minha parte, assim, eu acho que tem pessoas que a gente precisa mudar, entendeu? E tem outras pessoas que gostam do que fazem e fazem aquilo pro resto da vida, seja por acomodação ou por amor mesmo, por ter se encontrado ali mesmo. Eu encontro coisas que eu amo todos os dias e que eu fico pensando, será que eu não queria fazer isso? Eu gosto muito. Já experimentei várias outras coisas também de trabalho, então acho difícil a gente manter um trabalho só, ou pelo menos coisas paralelas que a gente gosta. Acho importante. Acho que se as pessoas têm vontade de mudar, não pode ter medo. Mas tem que se organizar. Toda vez que eu fui mudar de profissão, eu me organizei bastante. Eu fui mudando aos poucos, sabe? Eu praticamente estava dentro de uma profissão, me encaminhando para outra, para depois realmente virar só essa outra. E assim vai, entendeu? Eu fui preparando o terreno. Eu não sou muito de pular, assim, tipo... vou pular do barranco, eu não sou muito de pular do barranco, então eu preciso me organizar. Aí cada pessoa é uma pessoa, tem gente que larga tudo e vai viajar o mundo, tem gente que larga tudo e vai plantar verduras orgânicas, né? Eu gosto, a Lady Ofélia me fez um monte de perguntas. Lady Ofélia Macbeth. Carmes acho que a Carmes já me perguntou coisas outras vezes e eu vejo ela no Twitter de vez em quando falando coisas. Seguinte, ela me perguntou que é muito boa, pergunta se eu faria uma coleção, uma colaboração com alguma rede de fast fashion. Aí ela fala assim, escolhe a menos pior, Júlia, rindo, aquelas sem criatividade. Não a coleção sem criatividade, mas aquelas pessoas que não têm criatividade, quer que eu faça a coleção na fast fashion. Acho que hoje, há uns anos atrás, chegaram a me sondar, acho que uma ou duas marcas assim. Na época eu não quis porque o contrato era muito longo e eu achei, de verdade, achei pouco dinheirinho, achei que era bobagem e achei que não precisava. Passando os anos, a gente foi criando uma cultura cada vez mais importante e bem informada de como as coisas acontecem dentro de muitas marcas de fast fashion. Não são todas, mas muitas marcas de fast fashion. Eu acho que nesses anos, quando a gente começou a falar muito de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, esquemas estranhos de trabalho, fabricar coisas em lugares que as pessoas são muito miseráveis e explorar a miséria dessas pessoas e assim por diante. Acho que todo mundo começou a ficar bem consciente de com quanto esforço se faz uma calça de $5. A gente falou isso também na semana passada no vídeo da Lila Cousani.
eu acho que teve algumas marcas de moda rápida, assim, de fast fashion e de moda mesmo, que passaram por coisas complicadas, com oficinas de trabalho, com coisas esquisitas, e que tentaram e tentam e mudaram a sua forma de trabalhar. Então eu acho que teve muita gente, muitas marcas que conseguiram modificar esse processo e melhorar. E eu acho que tem muita gente hoje que... Tem algumas marcas hoje em dia que aprenderam que é legal falar de coisas mais interessantes, tipo, sei lá, ecologia, slow fashion, fazer coleção famosa, sei lá, qualquer coisa meio para distrair dessa coisa da cópia descarada e de roupas muito vagabundinhas e muito rápido. Então, assim, tem o lado que se conscientizou e teve o lado que se conscientizou e tá usando de maneira um pouco mais espertinha, só que ao contrário, entendeu? Tentando usar isso para atrair consumidores. Então, eu não sei se hoje eu faria uma coleção para uma marca de fast fashion. Eu acho difícil. Eu acho que eu só... Primeiro porque cada vez mais eu acho que a gente consome as coisas pensando em usar essas coisas mais tempo, as coisas serem melhores, de melhor qualidade. Não necessariamente, a gente também falou isso no vídeo da semana passada, coisas de melhor qualidade precisam ser mais caras. Eu só acho que as pessoas precisam entender que não dá pra viver só de coisa de R$3, entendeu? Eu acho que esse período que a gente veio dessa explosão de fast fashion acostumou mal as pessoas, deixou as pessoas completamente inconscientes, achando que sim, o mundo certo é esse, é o mundo da roupa que custa R$10. Não é, gente. Pode ter certeza que na cadeia de produção alguma coisa tá dando errado. Então, eu não sei se eu faria de verdade assim. Acho que tem que pensar muito bem, tem que saber com quem a gente está trabalhando. As coisas que eu escolho para licenciar e para fazer são coisas super cuidadosas, com marcas que eu tenho a maior admiração na vida, que eu gosto, que eu sei como trabalham, que eu sei com que trabalham, projetos diferentes. Agora fiz um negócio lá da Maria das Joias, as Flex Jewel, que é de resina flexível. Cara, o trabalho de desenvolvimento eu acompanhei desde o primeiro dia, há anos atrás, quando ela desenvolveu esse material. É um trabalho incrível de desenvolvimento que ninguém fala aqui no Brasil, entendeu? De usar esse tipo de material para joia, para biju, na verdade. Nunca ninguém tinha feito isso aqui, ela teve que desenvolver tudo. Então, assim, acho que tem uma coisa de explorar coisas legais, sonhos, coisas que a gente tem o maior orgulho de fazer. Eu não sei se eu ia ter orgulho de fazer uma coleção de fast fashion por fazer, sabe? Para enlouquecer as pessoas e fazê-las consumirem por consumir. Talvez para alguma marca que eu achasse que é mais consciente, que trabalha legal, que eu sei quem vai fazer essas coisas, que eu sei quem vai produzir, como vai produzir, com o que vai produzir, entendeu? Talvez se eu conseguisse controlar a cadeia que vai produzir isso, talvez. Mas é difícil, né? Porque as marcas são muito grandes e é um processo diverso e complicado. Então eu acho que... não sei. Muito bem. Deixa eu ver. Não tem nenhuma pergunta para a Silda? Deixa eu ver, não tem nenhuma. Vocês estão muito sérios, cara, mas eu gosto. Tiago Loreto, meu bem. Tiago Loreto faz muitas perguntas maravilhosas. Ele me pergunta o seguinte: como ser relevante e interessante fazendo conteúdo hoje, principalmente em uma época com produção massiva? Então, eu tava falando do negócio da gente reduzir conteúdo no Petiscos, por exemplo. Eu acho que um jeito de você ser interessante, além de fazer bom conteúdo, óbvio, e tentar pensar em coisas diferentes, maneiras diferentes de fazer as coisas, eu acho que é você produzir menos. Não adianta, quantidade não adianta mais. Falatório, tem muita gente falando na internet, gente, tá louco. Faz coisas mais importantes, coisas que tenham uma vida um pouco mais longa, sabe? Eu acho que isso é mais importante. E fazer coisas que tenham um significado pra você, porque é o que eu sempre achei e é o que eu sempre pensei do Petiscos e continuo pensando. A gente tem que produzir conteúdo que faça sentido pra gente. Eu não faço conteúdo caça-clique, eu não vou fazer conteúdo que faz sucesso agora, eu não vou fazer conteúdo que... Porque não... Primeiro que eu não vou saber fazer, porque a gente vai começar a fazer coisa falsa. E depois que eu acho que cada pessoa é seu próprio segmento. Então, se você gosta de uma... Eu acho que eu já falei isso aqui no Petit Comité. Eu tenho sempre uma sensação de estar me repetindo aqui. Se você gosta de um tema e é real aquilo, daquele jeito que você faz, você pode ter certeza que tem muitas pessoas no mundo que pensam como você e vão gostar daquilo.
Então eu acho que toda vez que você tenta copiar alguma coisa ou usar de alguma ferramenta que você sabe que vai dar certo na internet, ou alguma fórmula que já deu certo, é a maior a possibilidade que você tem de não dar certo. E quando a gente vê coisas que fazem muito sucesso na internet, seja nas redes sociais, seja em site, o que for, em geral, essa pessoa tem alguma coisa de autenticidade específica dessa pessoa, independentemente da gente achar que tem qualidade ou não tem qualidade, se a gente gosta, se a gente não gosta, mas tem alguma coisa que aquilo é a primeira vez, ou que aquilo tem uma cara X, que é específica, e aí as coisas acabam dando certo. Então eu acho que é importante, seu Thiago, fazer coisas que você tem muito interesse, e certamente as pessoas vão se interessar, pessoas que têm um gosto parecido com o seu. E a Júlia Cabral fez uma pergunta: o que você acha das mulheres de hoje que não querem ter filhos por conta do mundo em que vivemos? Eu tô com todas elas, na verdade. Eu acho coragem de ter filho hoje em dia. Tenho várias amigas tendo filho. Meninas, não fiquem chateadas comigo. Ao contrário, seus bebês são todos fofinhos, eu adoro eles. Porém, eu mesma, minha filha tem 22 anos, já é uma adulta. Eu não quis ter mais filhos depois dela. Eu tive a Nina bem novinha, então eu acho que a gente não tem tanta noção do estado que tá o mundo, sabe? Da situação. E conforme eu fui ficando adulta, e a Nina foi crescendo, eu fui tendo cada dia mais uma noção que, assim, como que eu boto uma criaturinha indefesa neste planeta que tá, tipo, desmoronando? Então, eu entendo perfeitamente. A resposta é só essa: eu entendo perfeitamente mulheres que não querem ter filhos porque se preocupam com o futuro das crianças nesse mundo que a gente vive. Assim como eu entendo também quem quer ter filhos e tem aquelas coisas fofas, gente, os bebezinhos. Eu entendo todo mundo, na verdade. Bom, a última pergunta. Essa eu gostei. O Pulo da Lebre me pergunta o seguinte: se eu gosto da RuPaul desde sempre. Desde que a RuPaul fez a primeira... Acho que a RuPaul foi a primeira pessoa famosa que fez produto pra MAC. Desde que a RuPaul gravou o seu primeiro disco, que eu sou muito velha. E aí, qual é a minha drag queen, minha queen favorita, e o que eu acho desse discurso de ódio em cima da coroação da Bob? Então, essa última parte eu não tenho a menor ideia do que você está falando, porque eu não vi essas últimas temporadas do Drag Race. Pelo seguinte, eu gostava muito do Drag Race no começo, que era bem pobrinho, que era muito avacalhado, e as drags também eram mais avacalhadas, e eu adorava o programa. Continuo adorando até hoje, veja bem. Só que eu achava mais engraçado quando o programa dava... Como que era cruzeiro, uma linha de maquiagem. Era maravilhoso, porque era muito avacalhado o programa, esculhambadão, assim. E as drags eram umas drags mais engraçadonas mesmo. Com menos compromisso com a beleza e mais compromisso com o palhacismo, que eu acho maravilhoso, porque eu gosto das drags engraçadas. Não que não sejam engraçadas hoje, mas eu acho que as das primeiras temporadas eram maravilhosas. E aí... depois eu comecei a perder um pouco a graça, porque eu achei que ficou tudo um pouco montado. Então essas últimas temporadas eu não vi. E a minha drag favorita do Drag Race, acho que é da segunda temporada, é a Jujubee. Ela era pequenininha e muito espevitada. Eu adorava a Jujubee. É minha favorita, eu acho, de todas. Bem louquita. Mas é isso, eu gostava muito do Drag Race, gente. Agora eu não tenho visto mais tanto. É isso. Meninos e meninas, eu vou embora. Tem que fazer as coisas que o Bensolino manda fazer. Assinem o canal, mostrem pros seus amigos. Manda pergunta, vocês estão mandando pouca pergunta. Manda pergunta engraçada. Cada pergunta séria, né? Só uma coisa cascuda. Muito obrigada pela participação do seu Thiago Gás, escondido ali atrás da parede. De nada. E é isso, semana que vem estamos de volta.